Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmade Srimad Bhaktivedanta Narayana Namahe Shri Krishna Lila Katales Dakshan Dhari Madhuri Gunashayukam Param Varanyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shratta Mami Tridandina Bhakti Shiro Manicha Shri Krishna Padabda Drittai Karidi Chaitanya Lilam Prasad Saram Narayanam Tam Satatam Prapade Tavavasmi Ninadivami Tvavina Yate Vinayaraditam Ayam Charanandika Granta Shila Bhagavan Shri Bhagavad Gita Ki Jai Bhaktivinoda Thakur Ki Jai Shri Gurudev Ki Jai Shri Vishwanath Chakravarti Ki Jai. Então, você é amiga Da da Ana, Lulu? da Ana Lúcia. Beleza. Ana Lúcia. Então, beleza. Então, vamos começar. Vamos. Então, estamos na... Você tem a Gita aí? Eu comprei agora, está chegando. Legal. A gente está no capítulo 3, 3. intitulado Karma Yoga, no verso 12. Ok? Então, vou recitar o verso em sânscrito. Ishtan Bogani Budeva Taspinte Yanyabhavita Tairatan Apradhayabhyo Yogumte Stenaeva Saha. A tradução. Estando satisfeito pelo seu sacrifício, Yanya em sânscrito, os devas, os seres divinos, porém ainda mortais, vão conceder os seus desejos, as suas metas desejadas. Portanto, uma pessoa que usufruta dos ingredientes dados a esses seres divinos, sem primeiro oferecer a eles, é certamente um ladrão. Então, aproveitar que estamos sozinhos, qualquer coisa você pergunta, tá? Não tem problema, não. Tá. Eu já estou meio que traduzindo alguns termos aqui. Uhum. Então, Bhavanuvada, que vai ser o comentário a esse verso. Esse comentário é dado por Srila Vishwanath Chakravarti Thakura, que é um grande santo da nossa linhagem. Então, ele diz assim: a falha em realizar karma, ação, certamente vai impedir-nos de progredir desculpa, está em inglês. Vai nos impedir o nosso progresso. Sri Bhagavan, Krishna, Deus, está falando esse verso começando com a palavra istam, quer dizer, o desejado, para clarificar esse ponto, esclarecer esse ponto. Os grãos e outros produtos, eles nascem devido às chuvas que são causadas por esses seres, esses devas. Após produzir os grãos e outros itens, uma pessoa que usufrui deles, sem primeiro oferecer aos devas, por realizar Pancha Mahayana, é um ladrão. Né? Uhum. Então, o que acontece? Nada nesse mundo é de graça. Não vem nada de graça. Você pode pagar depois, que nem cartão de crédito. Né? Eu compro muito cartão de crédito. Na hora eu não pago, mas eu vou pagar daqui a 1 mês, 2 meses, whatever. Então, o que os Vedas dizem? Que nada nesse mundo é de graça. Toda ação vai gerar uma reação. E ele está citando um negócio chamado Pancha Mahayana, que é o sacrifício quíntuplo. São 5 tipos de sacrifício que ele vai enumerar agora no outro comentário dado por nosso mestre, chamado Prakash Kavriti. A respeito desse sacrifício quíntuplo, né? Na verdade são 5 tipos diferentes, é dito no Garuda Purana. Adhyapanam brahmayanyaham pitriyanya sutarpanam homodaivo balir pauto niyanyo titi pujana. Ele fala assim, olha, ele vai falar desses 5 sacrifícios. O primeiro chama Adhyapana, que é dar instruções dos shastras ao discípulo. Né? Isso se chama Brahma Yanya. Então, a gente tem que ver que sacrifício
Você lembra que a gente falou outra vez? Quer dizer, o sacro ofício, Aham, né? É um trabalho santo, é certo. uma atividade santa, sagrada. Então, o primeiro, na verdade, o mais importante é você instruir, né, o Brahmana, dar instruções sobre o Shastra, ensinar as escrituras. Esse é o sacrifício mais importante. Segundo, oferecer oblações, honorada Jay, oferecer oblações. Todo mundo sabe o que é uma oblação, Uhum. uma oferenda, né? É. Ah, aos antepassados, se chama Pitre Yanya. O japonês gosta muito disso. No Japão, o pessoal gosta muito de oferecer os É. antepassados, de altares, enfim, eles adoram, literalmente adoram. 3. Realizar Homa Yanya, que é um sacrifício que é feito com fogo, né? Ele chama de sacrifício de fogo, que é chamado Deva Yanya, que é para se satisfazer esses devas. Mônica, você sabe quem são os devas? Não, Não, você pode perguntar, tá? Fica tá. sem. Eu adoro responder, principalmente quando eu sei. Ah, Quando eu não sei, não tem jeito. Mas, né? porque Os devas sim. são seres que vivem em camadas mais elevadas materialmente do universo, né? Então, vamos imaginar um prédio de 3 andares. Sei. Nós moramos no segundo, tem uma pessoa que mora no primeiro e no terceiro. No primeiro, não é um lugar muito agradável, digamos assim, né? Tem lugares agradáveis, mas a gente não vai entrar muito assim, explicando tão a fundo. Então, não é um lugar muito bom. O segundo andar, que é o nosso andar, que é o local, essa camada do universo, onde o karma é produzido, isso é bem interessante ressaltar isso. Uhum. Então, aqui existe, aqui é a fábrica de karma, de ações. Uhum. Essas ações vão te levar para o terceiro andar, que é muito bom, é cobertura, ou vão levar para baixo, que não é muito agradável, né? Então, o que acontece? Se você vai para o terceiro andar, né, lá tem academia, jacuzzi, tem tudo, tudo bacana, comida boa. Só que aquilo ali também não vai ficar por muito tempo, porque o karma, o que o karma acontece? O karma vai acabando, o seu bom karma ele vai acabando. Ah, vai? Eu não sabia disso. Porque o karma é material, né? Ah, A ação material, tudo tem um fim é, nesse mundo, né? Até o certo. sol vai durar muito, mas um dia ele acaba. As estrelas duram muito, mas acabam. Então, o que acontece? Quando a gente foi para o terceiro andar, mais ou menos a gente gastou todo o nosso cacife. Gastou tudo, tem Entendi. que voltar. Para trabalhar de novo. É que nem férias também, né? A gente trabalha, arruma um dinheirinho, vai nas férias, até passa bem, né? Até dá para dar uma enganada, fica num hotel É, bom, mas chega um ponto que isso não vai se sustentar para sempre. Tem que voltar para tem trabalhar. que voltar. É. Exatamente. Então, da mesma forma, a gente volta a essa plataforma, o segundo andar, e faz coisas boas de novo. Se fizer coisa muito ruim, você vai para o terceiro, ou para o primeiro, que não é nada agradável. São lugares que não são agradáveis. É como se a gente fez uma coisa errada aqui, foi para a cadeia, né? É, sim. Na verdade, os três são cadeias. São 3 prisões, só que uma prisão muito ruim, outra prisão mediana e outra prisão alto nível, é a prisão de político, né, que tem frigobar, celular, pode sair de vez em quando, né? Então, esses devas, eles habitam o terceiro andar. São seres muito materialmente muito superiores a nós. Ah, Eles não têm doença, né, várias coisas negativas que a gente tem aqui, eles não sofrem. Eles têm uma vida longeva, eles não têm um corpo como o nosso, é feito de matérias grosseiras, é uma matéria, mas uma matéria mais etérea, mais sutil. Eles não fedem, eles não têm dívidas, né? É um delícia. lugar bem agradável. Porém, Ah, vai acabar. Vai acabar. ah, esse terceiro andar acaba, né? Acaba. Então, na Entendi. verdade, não é tão delicioso assim, porque nada no mundo da matéria é perene. Nada, nada, nada. Então, qualquer ação que a gente faça no mundo da matéria vai gerar uma reação,
igual, né, da mesma natureza, não perene, correto? Correto. Então, essa é a história do karma. Agora, esses devas, eles têm umas funções, tem várias classes de devas, e o que ele está falando aqui, no terceiro item desse aqui, é que existe um sacrifício, só que a gente não usa muito no Ocidente, que para você satisfazer esses seres, porque esses seres são como administradores do universo. Então, eles provêm de chuva, calor, vento, tudo isso. Né? Eles são como ministros, não tem ministro da fazenda, então eles são como ministros do universo. Incrível. E eles têm o dono da cidade, tem o dono da laje, né? Então eles que provêm isso aí. Então o que ele está falando aqui? São instruções primárias, né? Ele não são instruções muito elevadas, e ele está dizendo que um desses 5 sacrifícios é você fazer essa oferenda aos devas. Beleza? Então, vou continuar. Eram Tá. 5, a gente está no 3, vamos para o 4. Tá. 4 é Um oferecer. instantinho, a Tânia conseguiu entrar? Tânia já está aqui. Ah, tá bom. Tânia Nobre. Que eu não falei com ela. Tá bom. Desculpa. Tânia já está agora independente. Tá graças. Que bom. Então, 4 é oferecer alimentos, flores, grãos e assim por diante aos outros seres. Isso vai se chamar Bali ou Bhuta Yana. É como se fosse uma caridade. E o 5, receber convidados de uma forma muito calorosa, se chama Nriyana. Tudo bem? Então, esses são chamados de Pancha Mahayana. Né? Os 5 tipos de sacrifícios. Não são transcendentais. Não, só o primeiro pode ser considerado. O resto não é considerado espiritual. Então, ele continua aqui, falando assim, muitas pessoas pensam que a palavra Bali, que está no 4, né, nesse verso, significa oferecer um sacrifício por matar animais e humanos. Mas isso não é a opinião das escrituras. Aí ele vai citar outra escritura que diz assim, significado assim, entrada. O verdadeiro significado de Bali é dar grãos, água, frutas, flores e animais em caridade para a satisfação dos devas. Né? Então, o que acontece? Em qualquer cultura, a gente vai ver que existe uma oferenda aos seres superiores. Qualquer cultura, você vai ver. Né? Seja de uma forma mais rudimentar, mais elaborada, isso vai existir. Né? Isso é muito importante, porque o ser humano ele vai desenvolver uma gratidão, né, por alguém superior. Isso é muito importante, mesmo que seja rudimentar, porque você começa a entender que a gente não é nada, que a gente depende de outrem. Hoje em dia, a gente, com o advento da ciência, os tempos modernos, a gente perdeu muito isso. É porque a gente acha que o universo ele é movido automaticamente. Não tem alguém por trás da chuva, não tem alguém por trás do sol, né, por trás disso. Então, esse conceito ele vai sendo, pela sociedade moderna, ele vai sendo minimizado cada vez mais. Né? Então, você vou adorar quem? Porque isso aí né, são um íon positivo com um íon negativo que se chocam e provocam a chuva. Né? Não tem alguém por trás disso aí. Né? Na verdade, tem uma história interessante que era com um cientista, como é que era o nome dele mesmo? Esqueci o nome, daqui a pouco vou me lembrar o nome dele, que ele era religioso, acreditava em Deus e tudo mais, e tinha um conhecido dele que não, falava, não, isso aí né, tinha essa ideia de ciência que a gente conhece hoje, de que tudo é automático, né, são células que mexem, bactérias, whatever. E um belo dia, esse cientista ele construiu uma maquete do universo que se movia. Aí chamou esse amigo dele.
E esse amigo dele ficou maravilhado, que era bem bonitinho, né? Girando, o sol, tarará. E ele falou assim, pô, bonito, quem fez isso? Aí ele falou, não, apareceu aí. Aí ele falou, você tá brincando? Né? Não, apareceu. Cheguei um dia, estava aí. Aí falou, tá gozando com a minha cara? E ele falou assim, esse cientista, né? Ele falou, olha, se essa maquete, que é uma coisa simples, precisou de um ser humano, foi eu que fiz, de um ser inteligente, imagina todo o universo, né? Então ele deu um tapa de luva de pelica nesse amigo dele, né? Que as coisas não são feitas ao acaso, na verdade, o acaso, quando a gente viu no Java Dharma, o acaso não existe, né? Inclusive a própria palavra acaso, em sânscrito, quer dizer o quê? Que cuja causa ela não é material, a causa é o próprio Deus. É uma palavra bem bonita, né? Que não existe, surgiu do nada. Né? Tem uma expressão em inglês que se chama out of the blue, surgiu do nada, out of the blue, né? Ou seja, devido ao azul. A gente sabe que Krishna é azulado, então eu gostei desse livro. Sim, out of the blue. Então, esse verso ele está falando sobre isso aqui, né? Que é justamente que a pessoa que não tem essa gratidão de oferecer as coisas que existem, que ele está usufruindo, não oferecer aquelas pessoas que o forneceram, é um ladrão. Ele está roubando as coisas, né? Inclusive, é interessante que há muitos anos, né, na cultura védica, existiam sacrifícios com animais. Então, essas pessoas eles eram muito poderosas. E elas matavam esse animal, que em geral era velho, era uma vaca, um cavalo já velho. Eles, por meio de mantras, eles não tocavam, por meio de mantras, eles matavam esses animais. E depois eles reviviam esse animal num corpo jovem. Né? Isso era um teste, mas há muitos anos. Hoje em dia, ninguém tem esse poder. Mas o que acontece? Com o tempo, esses sacerdotes foram perdendo esse poder. A gente falou antes que nada que dura para sempre, né? Então, com o tempo, eles foram perdendo esse poder, mas eles continuavam com os sacrifícios. E eles começaram a matar os animais mesmo. Né? E eu não sei se vocês já viram, mas em muitas culturas que sacrificam o animal, que é um resquício, né, dessa deturpação védica, eles começaram a sacralizar os instrumentos. Tem já viram aquelas adagas, os astecas, toltecas, em muitas religiosidades existem facas sagradas, machados sagrados, que aqueles machados e aquelas facas, aquelas adagas, eram feitas só para aquele sacrifício. Né? Ou seja, a gente vai observar uma degradação, uma adaptação a uma coisa mais elevada. Então, eles começavam a matar os animais mesmo e ofereciam sangue. Né? Muitas culturas você oferece sangue dos animais, né? Em sacrifício. Hoje em dia as pessoas acham isso bárbaro, mas elas comem o sangue dos bichos. É uma loucura, né? Não, isso é barbaridade, é um bárbaro. Mas o cara está comprando no açougue e está comendo sangue. Então, se a gente parar para pensar mesmo, né, uma certa hipocrisia ignorante. A gente não relaciona uma coisa a outra. Então, o que acontece? Depois, isso passa, eles passam a comer bichos. Aí aquela carne, ela se torna sagrada também. Eu estou falando no conceito deles, tá? Isso a gente não corrobora com essas ideias. Tá. Até um ponto que isso já perde tudo e é vendido na açougue, whatever. Já não tem nenhum tipo de oferenda. Isso vai acontecer em todos os ramos, em todos os aspectos da sociedade. Como a gente falou outro dia, seja nas artes, nos costumes e assim por diante.
Mesmo no Ocidente, né? Antigamente as pinturas, as esculturas eram sempre baseadas em temas espirituais. Aqui na nossa cultura temos o bíblico e assim por diante. A gente vai ver como vai existir uma decadência disso, ou seja, desses temas bíblicos se passa para grandes reis. Por quê? Porque os reis eram tidos como que representantes de Deus na Terra, os faraós, assim por diante. Então, o que é que acontece? Com o tempo, os reis, realmente, a gente vai ver mais tarde, eles eram chamados de Irajarechas, os reis santos, que realmente eram representantes, eles eram guiados, eles tinham essa espiritualidade. Mas, né, com a advento aqui dessa era, que não é muito agradável, e vai existindo essa degradação. Então, desses reis, as pinturas, as esculturas, elas para os nobres, né? Aquela, os nobres ali, pererel, e dos nobres vão passando para os burgueses, para aqueles que detêm o dinheiro, dos burgueses vai passando para os campesinos, para os cidadãos comuns, a arte, né, qualquer expressão de arte, seja literatura, escultura, pintura. A gente vai ver isso muito na época de Toulouse-Lautrec, Gauguin, e assim por diante, Monet, né? Vai vendo isso, né? Como é cultuado as coisas. Mais tarde isso vai virar a famosa natureza morta também, até que chega ao abstracionismo, onde na verdade tudo é válido, a beleza ela é perdida, né? Não existe mais um padrão beleza, né? E é uma expressão do que você está sentindo e assim por diante. Ou seja, vai existir um niilismo do próprio eu, uma morte do próprio eu, da beleza e assim por diante, né? Então, isso aí é aula de história. Mas é interessante para a gente ver a degradação do que é sacro, né, do que é sagrado, e vai chegando aos nossos dias, principalmente por falta de sacerdotes, né, pessoas religiosas sérias, que estão seguindo mesmo as leis divinas, assim por diante. Okay? Então, vamos passar para o verso 13. Yanashirstashina santo muchante sarvakil vishaihi mujate tetu agam papa e pachanti atma karanart. Pessoas santas que aceitam os restos, né, o resto daquele sacrifício, tornam-se livres do pecado. Mas aqueles que cozinham grãos e outros tipos de comida para o seu próprio prazer são chamados de pessoas pecaminosas e certamente partilham do pecado. Então, é pecado que se chama agat. Então, pecado, o que é? Vai ser aquilo que, na verdade, vai ser contra a sua própria natureza. Não é assim, Deus não quer que faça isso e pronto, não é pecado. Não tem esse conceito na cultura védica, né? A cultura védica fala assim, olha, o pecado, a gente traduz como pecado, é água ou papa. É uma atividade que ela não vai ser boa para o seu avanço espiritual, ela vai atrasar o seu avanço espiritual, ela vai cada vez te enredar mais nesse mundo. Então, isso seria um papan. É uma atividade negativa que te enreda cada vez mais nesse mundo, te prende mais nesse mundo, que não te liberta. Não é que Deus não quer. Por que não quer? Porque ele não quer. Não é assim, né? Existe uma razão, né, dessas atividades elas serem negativas ao nosso avanço espiritual. Então, vamos lá. Bhavanuvada, que é o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakura. Aqueles que aceitam os remanescentes de grãos, que é muito comum isso, né, dos sacrifícios, tais como Vaishvadeva, que é o tipo de sacrifício aos deuses Deva, tornam-se livres dos pecados incorridos devido a outra coisa chamada Panchasuna, que ele vai explicar. De acordo com um tipo de escritura chamado Smriti Shastra, os 5 objetos
conhecidos dos chefes de família, pessoas que têm família, como Panchasuna, esses 5 objetos são os seguintes: o fogo de cozinhar, o instrumento de moer, o almofariz e o pilão. É um pilão, sabe? Pilão. E o pote de água e a vassoura. Isso é uma coisa bem védica, tá? A palavra suná significa o lugar onde os animais são mortos. Esses 5 objetos que um dono de casa na era védica teria, né, são chamados de panchasuná, porque eles podem infligir violência a alguns seres vivos. É somente por causa disso que esses chefes de família não alcançam um lugar chamado Svargaloka, que é um lugar muito elevado, porém ainda é material. Como é o nome? Svargaloka. Tá. Svargaloka. Swarga, louca. Isso. Agora tem o comentário do nosso mestre. Os sacrifícios relacionados com a adoração aos devas, todo mundo se lembra o que são os devas, né? Todo mundo se lembra. A gente falou do primeiro, segundo, terceiro andar. Então, os sacrifícios relacionados à adoração a esses seres são chamados de Vaishadeva. Ele cita um Bharata Muni, né, que não é Vaishnava, mas ele tem coisa bem interessante, fala assim: a violência é causada, mesmo sem saber, aos seres vivos pelos chefes de família. Quando eles usam esses, esses pilões, né, esses instrumentos de moer, o pote d'água e a vassoura. Ou seja, quando a gente varre, hoje mesmo eu varri aqui a minha casa, enfim, as varas. Vai o bichinho, não tem jeito. Tem as aranhinhas que vão, né, lá vão. Quando você cozinha, sempre você mata alguém, né? Inclusive, esse planeta é chamado de Mrityuloka, ou Martyaloka. Loka é o local onde existe atividade, a gente traduz como planeta, de Martya, ou Mrita, que é a morte. Então, aqui é um local que, para eu viver, alguém tem que morrer. Para alguém viver, outra tem que morrer. Às vezes a gente fala muito, o câncer é uma doença tal, não sei o que lá. O câncer nada mais é o quê? Que são seres querendo viver. Só que para eles viverem, alguém tem que morrer. Né? Qualquer doença, tem que viver. Né? Com a Covid, eles estão querendo viver. É a luta pela sobrevivência ali. Então, por isso que a gente não deve falar. Óbvio que a gente está ainda com esse conceito físico aqui, não é agradável. Mas matar eles também não vão achar agradável. Né? Então, esse é um lugar que não é o nosso lugar aqui. Né? Aqui não é a nossa casa. Por isso, esses incômodos. A gente está distante do nosso lar. Então, querer que seja a sua casa aqui é uma viagem. Infelizmente, é o que a gente faz. A gente quer se fixar num local que não é o nosso local, completamente contra a nossa natureza. É como botar um urso polar em Manaus, naquele lugar lá em Roraima, Rondônia, que é quente só o cão, Porto Velho. Vocês já foram em Porto Velho? Não vão, é quente só o cão. Eu sou do Acre, já pausei lá em Porto Velho. É quente pra caramba. Então é como você querer botar um urso polar em Porto Velho. Por mais que você faça, nunca vai ser bom para ele. Não é o habitat dele. A gente fala tanto de quebrar o ecossistema, ecologia, mas o eu verdadeiro, né, o maior desastre ecológico, somos nós que estamos aqui. Aqui não é o nosso habitat. Estou completamente fora do nosso habitat. Né? Esse é o maior desequilíbrio ecológico espiritual que existe. Né? Não adianta resolver os outros. Quer dizer, não é que você não vai fazer, mas não é a solução nessa. Né? Então, sempre vai acontecer. Né? Então, continuando aqui.
aqueles que cozinham para si mesmos ficam implicados em tais pecados. Mesmo se eles realizarem de forma apropriada seus desejos prescritos, eles não alcançam esse lugar que a gente falou, que se chama Svarga Loka. Portanto, alguns tipos de escrituras, né, chamadas Brihashastra, prescreveram esses 5 tipos de sacrifícios para anular os pecados de Panchasuna. Panchasuna kritam papam panchayanya vyaporhati. Ou seja, na cultura védica, existem certas atividades que elas vão anular outras atividades. Sabe quando você vai na igreja católica e fala dos pecados, aí o padre fala assim, né? Você se confessa. Olha, meu filho, canta tal, 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 que vai anular o que você fez. Não tem isso? Ainda Sim. tem isso? Tem. Isso é bom? Não. Por quê? Porque não acaba com a raiz do seu desejo. Você é um tapa-buraco. Né? Não é a solução. Né? Então, na cultura védica também tem isso. E não é isso que a gente procura. Porque a raiz do desejo de fazer a coisa, ela continua. A gente quer o quê? Erradicar esse desejo. Substituindo pelo desejo de servir a Deus. Então, não adianta, eles comparam ao banho do elefante. O elefante se banha e depois ele rola na areia para justamente criar aquela camada e os mosquitos não pegarem. Né? Ou seja, ele se banha para se sujar de novo. Então, esse tipo de prática, ela não é, assim, corroborada pela gente. Né? Alguma dúvida até agora? Essa? Não, tudo bem, tudo tranquilinho. De novo, qualquer coisa é só apertar o microfone e perguntar. Tá. Então, vamos para Aqui, o verso. Pri, nessa guita aqui, essa edição, foi traduzido pote de água como a panela. A panela. É um dos apetrechos, né? É que pote é panela, em inglês é panela. Ah, tá. É que como a panela, na cultura védica, ela em geral não tem cabo, eu nunca me lembro de ter panela com cabo, como tipo frigideira, eu não sei. Em geral eram potes de barro, mas pote realmente é panela. Às vezes é usado como pote também, dependendo do contexto. Né? Mas aqui eu acho que é mais que é o fogo para cozinhar, o pilão, a panela, coisas para cozinhar, na verdade, né? Então eu acho que é mais panela. É mais para panela. Então, vamos para o verso 14. Anat bhavanti bhutani parjanyat anasambhavaha yanat bhavati parjanyo yanya karma samudbhavaha. E ele continua. Quem está falando? Quem está falando? Quem se lembra quem está falando? Alguém se lembra quem está falando? Sou eu não, né? É Krishna, né, que está falando para Arjuna, correto? Sim. Todos os seres vivos nascem dos grãos, né, que são produzidos pela chuva. As chuvas, por sua vez, são produzidos pelo sacrifício. E o sacrifício nasce dos deveres prescritos. Né? Ele traduziu aqui karma, são os deveres prescritos. Lembrando que existe karma, akarma, karma, o karma, prarabdha karma, a prarabdha karma. São vários tipos de ações. Não é só karma, karma. Tem várias classificações de karma. Muitas vezes, quando fala só karma, quer dizer ações prescritas nas escrituras. São ações boas. Porém, tem correção boa. Que os mandatos não é bom, porque prende a gente a esse mundo. Né? Então, isso é muito comum em várias religiosidades, filosofia, achar que você fazer o bem, fazer atividade boa, te leva ao transcendente. Porém, também não corroboramos com isso.
a ação boa, que a gente vai analisar depois o que é bom, o que é ruim, né, nenhuma delas é boa, porque elas são materiais. Então, elas vão prender a gente a esse mundo. Né? Se ajuda alguém, né, lembrando sempre que não é para não ajudar, mas não é a nossa meta. Se ajuda alguém, é, dá abrigo a alguém, dá roupa, comida, né? Não vou nem entrar em detalhes o que é comida, para não complicar mais, mas você ajuda essa pessoa, isso não é espiritual. Não é espiritual. Isso é material. Você está ajudando materialmente. Mesmo a pessoa quando está perturbada, fala palavras, tranquiliza a pessoa, isso não é espiritual, não é transcendental. Ainda está no âmbito da matéria. É bom, porém, vai te prender esse mundo. Porque você é obrigado a usufruir o fruto, entendeu? Daquela ação. Então, se você faz caridade, Florence Nightingale, quem se lembra de Florence Nightingale? Gurudev citava que era mais para lá para o tempo dele, Florence Nightingale. Enfim, é, a pessoa que vive para se doar, tem pessoas que vivem doando a vida toda para curar enfermos, assim por diante. É Nobre, como a Tânia Nobre, né? O sobrenome da Tânia Nobre é nobre, porém é karma, é ação que vai gerar uma reação. Então você provavelmente vai nascer bem, numa família boa, rico, mas é obrigado a nascer. E a proposta do Veda, ela não é nascer de novo. É você o quê? Se dedicar completamente a servir amorosamente Deus. Então, essa coisa mesmo boa, ela vai te prender ao mundo porque ela é da matéria. Matéria gera matéria. Matéria não gera transcendência. Agora, transcendência gera transcendência. Então, é necessário um toque da mesma natureza, e não da natureza oposta. Você lembra que a gente falou de Marta Lucas, meio da morte? Né? Então, o toque da matéria, ela é como se ela não alcança o eu. Por quê? Porque são naturezas diferentes, opostas. Por isso que, como os cristãos falam, a gente necessita da graça divina, né? A graça. Ou seja, aquilo que é dado, aquilo que não tem paga, né? Quando você ganha alguma coisa de graça, você não pagou, você não pagou, né? Você ganhou, você nem não merecia entrar, digamos assim, né? O seu comportamento, seu caráter fez com que você ganhasse aquilo ali, né? A princípio. Então, da mesma forma, quando a gente chama graça divina, quer dizer que a gente começa a se comportar, né? Somos meninos levados, meninas levadas, a gente começa a se comportar similar a esses grandes mestres. A gente começa a abrir o nosso coração, não uma coisa é, patética, sentimentaloide, né? A gente começa a abrir nossos corações como? Entendendo justamente isso que ele falou, que a gente não é nada, que a gente deve sempre a alguém, se tornar sincero, humilde. Aí esses grandes mestres, que esses sim não estão presos a esse mundo, eles começam a nos doar esse conhecimento, para a gente começar a abrir cada vez mais esse entendimento e entrar nessa senda, ok? Então vamos lá. A gente falou isso tudo sobre os deveres prescritos. São esses deveres estão nos Vedas, né? Então, vamos continuar aqui lendo o comentário. Sri Bhagavan, Deus Krishna, disse assim: ainda é desejável realizar sacrifício porque ele mantém o ciclo de ação neste mundo material. Para expressar isso, Deus Bhagavan, Krishna, fala o verso começando com a palavra anadi, que são grãos, pode ser comida também.
Os seres vivos nascem a partir dos grãos, e no sentido que ele vai ficar, né? Portanto, a comida, esse grão na forma de comida, são a causa dos seres vivos. Os grãos são transformados em sangue, né? Você come, que vão se tornar sêmen, que por sua vez constrói o corpo do ser vivo, né? Então o homem comeu grão, tem sangue, tem sêmen, injeta na mulher, e daí nasce uma criança. Ele continua: as nuvens são a fonte desses grãos, que são produzidos a partir da chuva, da água da chuva. O sacrifício é a causa das nuvens, porque quando o sacrifício é realizado, suficientes nuvens chuvosas são produzidas. A causa do sacrifício é o que? A ação. Que a gente está falando. Porque esse sacrifício é perfeitamente executado quando um sacerdote, que a gente vai chamar aqui Ritwik, né, desse sacrifício, e aquele que pediu o sacrifício, né, ambos tenham feito os seus deveres prescritos. Então vamos lá explicar isso aqui em miúdos, né? O que ele está falando assim? Que esses grãos, a fonte, esse ciclo da vida, ele começa com sacrifício. E eis que dou-lhe todos os sacrifícios. Não tem na Bíblia um negócio assim? E eis que dou-lhe todos os grãos, todos os animais. Na Bíblia tem isso, na Gênesis, não é isso? Quem estudou um pouquinho a Bíblia, né, sabe disso. Então, o que é que acontece? Né? É dito que a chuva, na cultura védica, ela nasce, não a chuva em excesso, como agora teve no Rio Grande do Sul, quando a chuva em excesso, calor em excesso, isso é coisa ruim, não é coisa boa. Não é a mesma coisa que aqui. Né? Então, eles falam que quando você faz aquele sacrifício, esses devas do terceiro andar, eles ficam satisfeitos. Então, o que eles fazem? Eles vão dar água suficiente para você, luz do sol suficiente. O que acontece quando você não paga light? Corta sua luz. Não paga SEDAI? Corta essa água, não é isso? Então, da mesma forma, se a gente não faz esse sacrifício, vão acontecer esses distúrbios. É dito que um tipo de miséria se chama Adidaivica Klesha. A gente acho que já falamos das três. Então, esse klesha quer dizer um incômodo, uma coisa desagradável, que surge olha o nome, Adidaivica. Opa, Daiva e Deva, olha, similar. Né? Quando é Daiva, quer dizer dois Devas. Ou seja, são as intempéries. Essas intempéries, né, não são casados à toa, são por causa desses devas que geral não estão muito satisfeitos com a gente. Né? Isso pode, hoje em dia, isso pode parecer primitivo, né, porque nas culturas antigas eles tinham, se eu não fizer o sacrifício, os devas não vão propiciar chuva, sol, alimento e assim por diante, como a gente falou anteriormente. Mas isso já é uma ideia antiga, em toda cultura tem isso. Né? Então, esse sacrifício provoca a chuva, que continua esse ciclo aqui. Ele fala que toda a causa desse sacrifício é ação, e essa ação é feita por alguém, óbvio, né? Não existe ação sem agente, isso é impossível. Existe ação sem um agente, tem que ter um agente para isso aí. E ele fala que o Ritwik é, digamos, eu quero fazer esse sacrifício para favorecer alguém. Eu contrato. Não tem contrato, não. Assim, antigamente, você chamava uma pessoa que é hábil, né, que ela é um expert nesse assunto, né, são os brahmanes, sacerdotes, para ele fazer isso. Então, ele vai se chamar um Ritwik. Né? E a Yajamana sou eu, a pessoa que vai contratar alguém. Né? Uma vez eu fui chamado, a pessoa ia morar numa casa nova, e tem uma cerimônia para isso.
Então, essa pessoa me chamou para fazer um sacrifício desse. Então, seria o Ritwik e a pessoa Yajamana, aquele para que vai ser favorecido esse sacrifício, né? Então, ele vai explicar agora no Prakashikavrita, fala assim, Ritwik, tracinho. Sacerdotes que realizam sacrifícios em diferentes épocas são chamados de Ritwik. Aí ele cita um verso aqui, ele não citou de onde vem. Enfim, existem 4 sacerdotes dessa classe de Ritwik que são proeminentes. Lembrando que existem 4 Vedas, tá? Então, os primeiros são chamados Rota, Rota, aquele que canta os mantras do Rig Veda, número 1. Advaryu, aquele que canta os mantras do Yajur Veda. Não confundir com Yajur, com Ayu. Yajur Veda. Terceiro, Brahma, aquele que canta os Atharva Vedas, mantras, e Udgata, que canta os mantras do Sama Veda. Isso é uma coisa mais clássica, mais tradicional, a gente não usa isso, a nossa linhagem não usa isso. Eu já fui a alguns sacrifícios que tem isso aí. Na verdade, não tinha todos 4, não, só tinha uns 2 ou 3. Né? Isso é uma coisa mais antiga, mais tradicional. A gente não usa isso. Né? A pessoa que faz o Bhakti, para ela não é necessário toda essa coisa aqui. Né? Porque o propósito é outro, a metodologia é outra. Tá? Tudo bem? Então, cada um desses, ele é um expert nesses 4 Vedas. Todo mundo se lembra que o Veda é um só, é um conhecimento só, nesse sentido, né, que não era dividido, mas com o tempo apareceu uma expansão de Krishna chamado Vyasadeva, né, e esse Vyasadeva, ele arrumou tudo, separou em 4, que é o Rig, Sama, Atharva e Yajurveda. Então, ele separou isso aí e deu para os discípulos que aprimoraram e estenderam os conhecimentos. Né? Verso 15. Tudo bem? Tudo tranquilo? Qualquer coisa para falar. Karma Brahmodbhavam Vidhi Brahmakshar Samudbhavam Tasmat Sarvagatam Brahma Nitanyane Pratishtitam. Então fala assim. Saiba que os deveres prescritos, igual cá, são inspirados pelos Vedas e que os Vedas originam de Akshara. Akshara é o nome de Deus, quer dizer, aquele que é imperecível, não é isso? Imutável. Imutável. O onipenetrante Brahma portanto, está sempre situado nesses sacrifícios. Né? Tudo bem? Então, vou falar aqui. Os Vedas são a causa desse sacrifício, porque este é realizado somente após ouvir as injunções védicas. Ou seja, você só vai fazer se você souber, óbvio, né? Hoje em dia, infelizmente, muita gente inventa coisa, cria, faz coisas. Akshara Brahma, ou Achyuta quer dizer infalível, né? O imperecível, a realidade absoluta, é a causa dos Vedas, porque eles originam-se de Brahma. Não é Brahma, não é Brahma, sempre Brahma, né? Brahma, um longo, Brahma, aquele ser de 4 cabeças. Brahma é o espírito onipenetrante, é o aspecto impessoal da divindade. Beleza? A esse respeito, é dito nos Vedas, na Brihad Aranyaka Upanishad, que fala assim, Asamahato Bhuttasya Vishwasitam Etan Rig Veda Yad Veda Sama Veda Atharvan Nirasaha. O Rig, Yad, Sama e Atharva Veda, esses 4 que a gente citou, são como a respiração
do Mahapurusha, da divindade. Portanto, Sarvagatam, esse Brahma todo penetrante, onipenetrante, está situado no sacrifício. É dito que quando Deus ele expira, uma das expansões de Deus, ele expira, esse conhecimento sai da narina dele. Isso que ele está falando, que é a respiração de Vishnu, de Deus. Ou seja, quando todos os universos materiais emanam de Vishnu, ele junto com eles leva vida. Assim como você compra aqui, eu comprei aqui, um Kindle. Então, faz um Kindle, um e-book. Né? Vem com a instrução, correto? Eu não li a instrução, até a instrução é chato pra caramba. Mas quando você compra o Kindle, tem a instrução. Quando Deus manifesta esse mundo, vem com as instruções. Para quê? Para você usar bem esse mundo, você vê que você não é daqui, mas enquanto está aqui, tem que fazer uso de alguma coisa. Srila Prabhupada fala assim, você deve fazer um bom uso de um mau negócio. O mau negócio está aqui encarnado, né? Não é? Tem ruga, tem doença, a coluna dói, o joelho começa a estalar, não é agradável. Né? Então, o que você faz? Mas a gente está nesse corpo, não tem jeito. Então, como é que a gente vai usar isso aqui para reverter esse processo? Daí que tem o sacrifício, tem os mantras, que por enquanto a única coisa que a gente pode usar é a roupagem aqui. Então, vamos fazer o bom uso de um mau negócio. Então, continuando aqui. Essa afirmação também estabelece que uma pessoa alcança Brahma por meio desse sacrifício. Embora a conexão de causa e efeito tenha sido mostrada aqui, por linkar, unir os grãos a Brahma, no Shastra, somente o sacrifício. Desculpa, no Shastra, somente os sacrifícios são descritos como o fator governante e o único sacrifício, e somente o sacrifício é glorificado. No Manusmriti, isso é uma escritura, Smriti quer dizer lembrar, Manu é um dos progenitores, dos primeiros seres da humanidade. Manusmriti, próprio Manu, daí vem humano, Mena, né? A palavra humano vem daí. Escreve muito sobre códigos de conduta. O Manusmriti tem muito código de conduta desse mundo. Que é aquele um dos manualzinhos, manuaizinhos, que a gente citou. Então, de novo aqui. O Manusmriti diz assim: as oblações, oferendas, as oferendas feitas no fogo alcançam Suryadeva, que é o deus do sol. Do sol vem a chuva, da chuva vem os grãos, e dos grãos a progênie aparece. Prakashkavriti, outro comentário fala assim: Udyamasta Sada Lakshmi, a riqueza sempre reside no esforço, no pen or gain. Né? Similarmente, esse Brahma onipenetrante está sempre situado no sacrifício, por se ocupar em atos retos, né? Tais como sacrifício, a diva, o eu, não somente se livra do pecado, mas também alcança Brahma, esse espírito onipenetrante. Ok? Agora, o seguinte, conclusão. Ele está falando isso aqui ainda é muito primário, são ensinamentos primários, que a gente vai ver em todos os capítulos, pelo menos a maioria. Krishna vai falar para Arjuna sobre várias técnicas, vários métodos de você melhorar nessa vida. Porém, no final ele chega a uma conclusão, que a melhor coisa é adorar a mim, a Krishna. Quase todos os capítulos ele fala, olha, Arjuna tem isso, porém, o melhor mesmo é fazer isso. Arjuna, respira assim, faz assim, mas
melhor fazer isso. A Krishna dá várias alternativas, porque ninguém é igual a ninguém. Né? Ninguém é igual a ninguém. Ninguém está no mesmo nível, ninguém vai entender a mesma coisa. E os Vedas, eles têm várias alternativas para isso. Tem para quem é bandido, para quem faz atos não muito agradáveis. Porque qual é o objetivo? É que essas pessoas que, devido às ações passadas, elas não estão preparadas ainda. Né? Então, que pelo menos elas tenham um upgrade. Né? Pelo menos ela alcança uma coisa melhor. Mas que não pare disso. Né? Na conclusão dos Vedas, eles vão chegar, olha, o bonzão mesmo é fazer isso aqui. Se você não consegue, pelo menos faz um pouquinho aqui, faz isso. Né? Eles estão dando várias opções para a gente sair das plataformas mais primárias. Né? O Vaishnavismo ele já lida com uma coisa mais acima. Né? A proposta de Vaishnavismo já é, olha, mais para cima. Por isso tem pouca gente também. É interessante que a gente vai classificar muitas religiosidades, segmentos religiosos. Nessas outras, mais assim, né, quase sempre a gente vai para uma pessoa que vai, ou seja, um templo, igreja, sinagoga, não importa, ela vai procurar o quê? Alívio. A maioria das procura alívio. Está sofrendo, o corpo está sofrendo, vai procurar um alívio, a mente está sofrendo. Não é para amar Deus. Né? Não é para amar. Inclusive, tem até agora uma coisa relativamente nova, que é a teologia da prosperidade. Não sei se já ouviram falar, que é o seguinte, que eles falam assim, se você é pobre, você não está com Deus. Porque você, né, de alguma forma, você está desafiando Deus, não está obedecendo Deus. Porque se você fosse bom mesmo, Deus, você seria rico. Né? Isso é uma teologia da prosperidade. Não corroboramos nem um pouco com isso. Né? Então, esse é só um exemplo, né, das pessoas, ou pessoas que se comunicam com outros seres mortos e assim por diante. Os, né, não é muito legal. Então, tem várias, a gente vai enquadrar, é super interessante o Veda, que a gente vai ver que existem vários níveis. Não é para desprezar nem nada, é a nossa ideia, a nossa história, tudo bem, cada um está na sua. Mas a gente começa a ver, caramba, que legal. E mais importante, a gente vê mais ou menos onde a gente está também, né? Mais importante que os outros, olhar para os outros, olhar para a gente. Né? Poxa, eu estou muito atrasado ainda, né? Estou atrasadaço, estou querendo isso, isso, isso. E a gente ora para que surja essa meta superior na gente, que é esse desejo que surja na gente. Olha, eu adoraria estar em outro patamar. Né? E a gente ora para Krishna, né, pelo mestre, para os mestres, falar, por favor, né, eu queria estar em outro patamar aqui. Né? E o sacrifício que ele está falando, o nosso sacrifício, né, o nosso sacro ofício, é cantar os nomes de Krishna. Assim como no sacrifício tem uma arena, que já viu, tem uma arena, tem várias preparações, frutas, flores, cores, no meio tem uma quadradinho assim, nem sempre é quadradinho, né, um local onde se põe fogo, se joga ghee, que é o óleo, oferenda. Eles dizem que nessa época, para a gente, para o Vaishnava, a nossa arena é a boca. A nossa colher, existe uma colher. Eu até tenho, um dia eu mostro para vocês. Todo trabalhado, eu tenho uma colher de madeira sacrificial, onde você joga o ghee, que é aquela manteiga. É a língua. Essa colher é a nossa língua. Né? Aqui é a arena do sacrifício, a colher, e na língua a gente vai jogar esse ghee, que é o quê? O Mahamantra. Mantra. Então, os nomes de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que é justamente a manteiga, que ela é pura, né? Todo mundo sabe que ghee é aquela manteiga que é fervida, tirada das impurezas. Então, a nossa arena de sacrifício está aqui. É bom que a gente leva para qualquer lugar, não pega fogo em nada. Muito mais prático, inclusive, do que ficar fazendo todo aquele rapapé.
com todo respeito. Então, a gente está fazendo, esse é o nosso sacrifício da época. A gente vai terminando por aqui, são 8h05. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, é só falar. Eu achei bonito que nesse comentário, no 15, quando diz assim: portanto, o Senhor Supremo está sempre presente em atos de sacrifício ou yagna. Tal afirmação dá a entender ainda que é possível conquistar o Supremo por meio da realização de sacrifícios. Então, a gente consegue entender, quando é dito, como você estava comentando agora mesmo, que quem não está no patamar mais elevado faz os sacrifícios para fazer os deveres prescritos, né? Começar daí, para ir seguindo seu caminho, também é abençoado, porque Krishna é o Yagni. Krishna é o sacrifício, ele está presente no sacrifício também. Porém, então, não é uma condição sine qua non. O quê? Porque Bhakti é Swatantra, não é uma condição sine qua non, né? Para quê? Porque para obter Krishna, porque você pode fazer sacrifício e nunca obter Krishna mesmo, esse amor por Krishna. Não, o que eu estou dizendo... Não, só estou dando um adendo. Uhum. Tudo bem, pode falar. Eu estou dizendo que quem está nesse nível de fazer os sacrifícios dos Vedas também está em contato com Krishna, porque eu mesma tinha essa dúvida. Por que o mais elevado é o Vaishnavismo? Por que algumas pessoas passam pelos Vedas? Por que Krishna criou os Vedas, os 4 Vedas? Então, qual é o propósito disso? É porque ele também está presente nos sacrifícios. Então, quem está nesse estágio de fazer os sacrifícios também está em contato com Krishna. É um benefício, uma misericórdia de Krishna se colocando presente em tudo, que qualquer nível que a pessoa esteja de vida espiritual, de segmento espiritual, ela vai estar desfrutando e vai ter um contato com Krishna devocional de alguma maneira, mesmo que indiretamente. É isso que eu estava querendo dizer. Na verdade, como Krishna vai dizer mais, todo mundo me serve. Uns não sabem, né? E outros sabem, mas todo mundo serve. Não tem como não servir a Krishna direto ou indiretamente. Pois é. É impossível a gente perder o vínculo com Deus, é impossível. Por mais que eu queira, é impossível, porque ele está presente em tudo de uma certa forma. Como Krishna fala, né? Que tudo está em mim, mas eu não estou em tudo. Mais tarde na Gita ele vai falar. Tudo está em mim, mas eu mesmo não estou em tudo. A Mônica franziu a testa. Porque eu não estou em tudo, aí eu... Né? Qual é o significado que ele vai dar disso? Tudo está dentro de... Não existe nada fora de Deus. Correto? Uhum. Mas ele não está em tudo. Ele, como pessoa, ele não está em tudo. Ele, como energia, ele está em tudo. Né? Deus está dentro do meu Kindle? Não. Tá? Não? Não. Não está. Mas ele não está em tudo? Acabou de falar que está em tudo. Por que ele está dentro do meu Kindle? Está Não, dentro qual aqui era? Está aqui dentro, Deus? Ele está em tudo, mas como é? Não, Krishna fala assim, tudo está em mim, Tudo está mas em mim. eu não estou em tudo. Sim, mas se ele não está em tudo, pode não estar dentro no Kindle também. Então ele não está no Kindle. Ele acabou de dizer que está em tudo. Vamos lá, vamos repetir. Tudo está em mim. Mas eu, Krishna fala, eu não estou em tudo. Eu não estou em tudo. Tá bom. Ou seja, nada está fora de Krishna, nada de Deus, nada está fora dele. Do controle? Ele, do controle? De tudo. Mas ele, como pessoa, não está. Vou dar um exemplo. Eu sou um chefe, eu tenho várias empresas em todo mundo. Né, na Indonésia, em Timbuktu, lá na África.
né? Ok? Todas essas empresas, elas pertencem a mim, mas eu não estou lá pessoalmente. Minha influência está lá, a minha energia está em Timbuktu, lá na Entendi. aldeia. Esse exemplo foi maravilhoso. Fez entender Então, tudo. por isso que existe uma diferença entre Bhagavan, Deus como pessoa, e Deus como energia. A gente procura Deus como pessoa. Fechou. A gente não quer energia, assim, porque não tem um relacionamento, né? Lá em Timbuktu, o cara lá nem me conhece, às vezes. Nunca nem me viu. Mas aqui eu tenho um empregado, poxa, ele faz parte da minha família, vai lá em casa almoçar e tudo. Ele continua sendo empregado, mas ele é meu amigo também. Uma analogia, claro, né? Nada, nenhuma analogia mundana é perfeita. Então lá ele está me servindo, né? Mas está me servindo diretamente? Não está. Lá em Timbuktu ele não está servindo diretamente. Ele nem sabe quem sou eu, né? Ele só usufrui, ele lida com a minha Fala uma energia. coisinha. Fala, Tânia Nobre. Oi, querido, olha só, você pronunciou um hare tão bonito, foi tão sonoro. Entendi. Eu falo errado, eu digo Hare Krishna. Você falou Hare. Você entende o que eu estou falando? Entende aí? É porque eu estudei um pouquinho o santo. Repete, Então, por favor, tem Priya. muita gente que fala Hari, né? Ah, o Hari, ó, o Hari, Hari, Hari. Porque o E, ele é longo, assim como tem na música, tem os tempos, né? Então, não é Hari, é Hare. Hare. A gente fala errado, mas não é Hari. É Hare. Que bom! O E, Me deu naturalmente. uma sensação muito agradável ouvir isso, sabe? Você é muito sensível, Tânia Nobre. Que bom! Tá Me bom. deu uma sensação linda. Hare. Não é Krishna, Nunca a gente tinha fala Krishna. ouvido isso. Sempre Hare. ouço. Agora Hare. eu vou cantar assim, eu vou fazer o É Mahamantra isso aí. assim. Muito bem. E Obrigada. Krishna, não é Krishna, não tem I, nada, é Krishna, na verdade. É que eu não falo exatamente. É ligeiro, é Krishna, que inclusive é bem difícil de falar. Krishna, Existe porque uma são diferença esse tom, né? brutal. Porém, a gente está no reino do amor. Então, Krishna não se importa muito com isso. Mas Que quando a gente lindo. estudou, a gente fala o correto. Né? E é Rama, Lindo. não é Ramor, nada disso. É Rama. O primeiro A também é longo. É Rama. Rama. Não é Ramor, Hare, Amor. Em sânscrito, pode ser em outra língua. Em sânscrito não era amor. Amor. Enfim. Aí você já fica para aula de sânscrito. Tá bom. Ok, minha chave. Hare, Hare Hare. Krishna, Krishna. Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare. Hare.